Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para a videoaula de matemática, oitavo ano. Você, do oitavo ano, tá comigo? Então vem. Transformações geométricas, aula de número 35. Agora antes de começar, relaxa. Vou apresentar a nossa equipe completa para você, tá? Não esquece. Nós estamos com a parceria, claro, de sempre. Aninha, você não tá vendo, mas ela tá aí, faz parte da nossa equipe, ok? E nós vamos estar com a Isabela, que está fazendo a transcrição ao vivo para você agora, nesse exato momento. Vamos lá mostrar para vocês o que são as transformações geométricas e como ocorre. Mas antes disso, se inscreve no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Ó, transformações geométricas para vocês é a ideia de polígono dentro da geometria mais voltada para a geometria plana. Só que aí, nesse caso, a gente está usando como apoio as coordenadas cartesianas. Seria a ideia que a gente chama de geometria analítica, tá bom? Que a gente faz a análise do perfil da figura, por isso que ela está na malha quadriculada aí na nossa tela, tá? Deu para ver? Então, isto é um sistema de coordenadas, em que x representa, né, a ideia do domínio e y a imagem, mas tem outros nomes para eles também. Se liga comigo, tá bom? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas a partir da origem, que é esse que tá aí em amarelinho para você. Então presta bem atenção, ó. Eixo das abscissas é x, que nós chamamos também de domínio. Eixo das ordenadas, que é y, que nós chamamos também de imagem. E a origem é esse zero, como se representássemos aí duas retas. Na verdade, ele representa duas retas, né, numéricas, e ele é a origem. Do lado direito da tua tela aí, até o símbolo do x, os valores são positivos nessa linha, e do lado esquerdo negativo. Subindo aí, a partir do zero até o y, positivo, e descendo do zero, negativo. Agora, divide-se em quadrantes. Nós vimos os eixos das coordenadas, vamos trabalhar os quadrantes. Esse primeiro quadrante, tudo é positivo, né? Porque toda a imagem, toda a representação vai estar posta no lado positivo. Já o segundo quadrante ainda é positivo para as ordenadas, mas para as abscissas elas são negativas, tá bom? Não esquece desse detalhe. E aí, cruzando com o primeiro quadrante, tudo é negativo, porque para baixo é negativo e para o lado esquerdo continua sendo negativo. Fechou? Claro que o quarto quadrante nós vamos ter ainda positivo para os eixos das abscissas, os valores de x, e negativos para os valores de y. Ficou claro aí a distribuição dos quatro quadrantes? Relembrou os conceitos? Tá claro para você? Então vamos seguir comigo, tá? Primeiro eu vou falar do nome representante, né, desse plano cartesiano. Ele vem oriundo, claro, do grande ex-militar, né, que formado em Direito e Teologia, René Descartes. Por isso o plano é cartesiano, tá bom? Em homenagem a ele, recebeu esse nome e viveu aí até 1650 e é utilizado fundamentalmente para sistematizar a técnica de localização no plano. Nós chamamos isso hoje de GPS. Se você pegar o seu celular e for indicar o endereço para alguém pela plataforma do WhatsApp, por exemplo, né? Bota o localizador aí. Quando a gente clica em cima naquele sinalzinho de lupa, você vai encontrar o mapa e a localização via, claro, né, GPS. É exatamente isso que a gente está mostrando para vocês a partir do plano cartesiano em dois momentos, que são as abscissas e as ordenadas, como já mostramos anteriormente. Os pares ordenados têm que estar nessa ordem. Não esquece, por favor, primeiro x, depois y. Tá claro? Vem comigo agora que eu vou te mostrar. E essa aí é a reta que a gente estava falando aí no slide anterior, tá bom? Tudo para o lado direito aí de x positivo, para o lado esquerdo negativo, para cima positivo, para baixo na reta y negativo, tá bom? Vamos lá então falar agora de polígono, porque a gente vai localizar esse polígono nesse plano, tá bom? O que é um polígono? Polígono é uma região, é uma figura, né? Na verdade, tem uma figura plana formada por linhas fechadas simples, composta por segmentos de reta. Não esquece desse detalhe que está em negrito aí, ó. Figura plana, fechada, simples, formada, composta por segmentos de reta reunidas
com uma região interna e uma região externa, mas a gente dá mais ênfase à região interna. Não esqueça que tem uma região externa também, tá? Bom, a partir daí nós vamos verificar. Em outras palavras, uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer dos seus lados curvas, dois segmentos que não podem se cruzar, e a figura não pode conter abertura, ela tem que ser fechada. A partir daí a gente vai mostrar para vocês o que são e o que não são polígonos, tá bom? Essa primeira figura aí que parece a letra A, ou 3 triângulos, não sei, é meio estranha aí, ela já tem segmentos de retas que se cruzam, não é um polígono, ok? Polígono é esse último aí, ó, que é um triângulo, é fácil de identificá-lo, porque ele tem 3 semirretas fechadas internas e claro, né, um campo interno e um externo, e ele não tem curva nenhuma, nem tampouco está aberta. Os demais não são polígonos. Ó. O outro é a letra U, né, parece uma letra U, e o outro parece uma casquinha de sorvete aí, e mostra claramente que não é polígono porque tem uma curva, essa semicircunferência que está nele aí, que parece uma bola de sorvete, tá? Agora eu vou te mostrar transformações geométricas, como elas ocorrem no plano cartesiano. Então imagina aí esse trapézio, essa figura trapezoidal aí, como exemplo, e se eu quero fazer transformações geométricas nelas, eu posso, por exemplo, trabalhar essa figura aplicando transformações de uma forma bem simples. Não esquece de localizar nos eixos das abscissas e das ordenadas. Confere comigo aí, ó. Tem um par ordenados, um deles, né? 2 e 3 nessa parte inferior aí, ó, da base maior, e 9 e 3. 9 é x, 3y, tá? 2x, 3y, ok? Isso quer dizer que na relação que nós temos aí, a linha é 3 e a localização na vertical que a gente tem do posicionamento em x, 2 e 9, tá bom? Isso vai acontecer lá em cima, nos pares da base menor, tá deslocado aí os pontinhos, mas essa é a posição, tá bom? 4 e 7, 7 e 7. Fechou? 7 para x, 7 para y, 4 para x, 7 para y na linha aí. Localizou os pontos, agora a gente vai seguir, não esquecendo da sequência dos pares ordenados. X e y, x vem primeiro, y depois na sequência. Ampliando ou reduzindo polígonos, nós vamos trabalhar com transformações. Vem comigo, ó. Quando a gente multiplica as coordenadas dos pontos de um polígono no mesmo número de números, não nulo, claro, né? Vamos obter um segundo polígono, que é uma transformação do plano do primeiro polígono. Como é que isso acontece, professor? Não estou entendendo, vou te mostrar, tá? Se eu multiplico por um valor negativo ou se eu multiplico por um valor positivo, nós vamos obter uma figura semelhante, mas ela pode estar em uma posição, ou seja, em uma das coordenadas lá dos quadrantes diferentes, ou ele vai estar ampliando ou reduzindo, dependendo do valor que eu multiplicar. Fechou? Vou te mostrar um exemplo. Ó. Esse retângulo azul claro aí, onde eu tenho os pares 2, 2, 6, 2, 2, 3 e 6, 3, que são os vértices, os pontos de encontro desses lados nessa posição. Aí vamos supor que eu multiplique tanto os eixos das abscissas como os das ordenadas pelo valor, tá? Por exemplo, vamos multiplicar por 2 as coordenadas dos vértices desse polígono aí A, tá bom? Vamos multiplicar o 2 por 2, o 3 por 2, o 6 por 2, o 3 por 3, o 2 por 2, o 2 por 2 da parte inferior e o 6 por 2 e o 2 por 2 da parte inferior. Vamos multiplicar todos eles por 2? Vamos ver como é que fica. Multiplicando todos esses por 2, eu vou ter o dobro dos pares ordenados. Segue comigo aí, ó. 4, 8, 12, 8, 4, 4, 12, 4. Fechou? Os 4 pontos multiplicados por 2, cada número duplicou. Então agora vamos verificar que figura vai surgir e onde ela vai estar localizada. Vem comigo, ó. Agora localizamos a ampliação do fator 2, que é o nome dado, tá bom? E aí, veja, o que era 2 e 2 passou a ser 4 e 4, o que era 6 e 2 passou a 12 e 4, ele simplesmente aumentou proporcionalmente, né,
Agora, não a área, a gente está vendo só o perímetro, a área é outra coisa a ser discutida e é outra proporcionalidade. Não confunde, por favor. Perímetro é uma coisa, área em relação à proporcionalidade é outra, tá? E nos pontos ele ficou com essa cor que a gente aí destacou para vocês, tá bom? 4 e 8 lá em cima, 12 e 8 também lá, virou um polígono B proporcional. E a gente fala aí que é ampliação de fator 2, porque tudo foi duplicado, ou seja, multiplicado por 2. Fechou? Deu para entender? Tá claro? Tranquilo? Respirou? Então vem comigo. O significado desses lados do trapézio obtido medem 2 vezes a medida do primeiro trapézio. Mas isso em relação à medida linear. Não esquece, se a gente for calcular essa relação aí, na verdade não é o trapézio não, é o retângulo mesmo, tá? É erro de digitação, é retângulo. Então, esse retângulo, ele tem as proporcionalidades do retângulo menor na forma linear, ou seja, perímetro, tá? Agora, se eu for calcular a área, é completamente diferente. Quer ver um exemplo? Vamos ver o perímetro aí, ó, do azulzinho mais claro. Segue comigo bem devagarinho aqui, ó, no azul mais claro. Quantos quadradinhos eu tenho de base? Eu tenho 4, tá vendo? 4 quadradinhos. Vamos dizer que cada quadradinho tem uma unidade. Então, eu tenho 4, depois subindo eu tenho 2, são 6. Aí eu tenho mais 4 voltando no sentido anti-horário, ó. Tá vendo? Eu tenho 10, depois eu volto para o ponto inicial, descendo 2, eu tenho 12. Então seria um perímetro com 12 quadradinhos de lado, 12 unidades, né, de linear. Isso não vai ocorrer se for área, tá bom? Porque se for área, a proporcionalidade é completamente diferente. Seria 4 vezes 2, seria 8. Olha como a diferença é grande em relação. E aí seria quadradinhos elevados ao quadrado, tá bom? Se a gente falar que a unidade de área, a unidade elevada ao quadrado. Como a gente vai fazer o comparativo agora com o grande? Veja o que aconteceu. O pequeno, a base tem 4, o grande eu vou ter o dobro, então teria 8. Então, proporcionalmente, se eu tenho 12 quadradinhos de perímetro do quadrado menor desse azul, nesse lilás eu vou ter o dobro dele, seria 24. Na área é completamente diferente, tá bom? Olha, na área eu teria 4 vezes 2, 8, que seria base vezes altura. Já com esse aí eu teria 8 vezes 4, 32. Olha a diferença gritante que é a proporcionalidade de perímetro para a área. Percebeu? Tá claro para você? Então segue o slide comigo, que agora eu vou te mostrar uma transformação geométrica de um polígono no plano cartesiano. Aí veja. Trouxe mais uma vez o trapézio. Mais fácil para a gente trabalhar, tá? O trapézio lá em cima, esse meio vermelhinho, ele vai estar mais embaixo aqui transformado. O que foi que houve com ele para sair lá de cima e vir aqui para baixo? O que aconteceu? Essa é uma transformação que a gente vai chamar de reflexão em relação à reta. Ela ocorre quando eu pego ele lá no primeiro quadrante, multiplico apenas os valores das coordenadas do y, né, por um valor negativo, aí ele inverte. Observa que a base dele está lá em cima e agora ele fica de cabeça para baixo em azul aí, passando do primeiro quadrante para o quarto quadrante. Se ligou? Entenda que essa questão é importante para que você resolva as questões do Enem, SSA e outras questões que você possa participar de avaliações, tá bom? Qual o nome disso? Reflexão em relação à reta. Ou seja, pode gerar uma figura idêntica à original, só que com a posição invertida, de cabeça para baixo, tá bom? Bom, vamos lá comigo então que eu vou te mostrar agora mais uma, só que ela está inicialmente, né? A partir da atividade agora, inicialmente ela está no quadrante 2, ou seja, do lado de cá, do teu lado esquerdo da tua tela, tá bom? Ele está aí, esse triângulo em vermelho, claro que são os dois, né? Mas esse menos 5 e 5, menos 3 e 3, menos 2 e 5. Quando ele passa para o primeiro quadrante, observe, ó, passou para o primeiro quadrante. O que foi que aconteceu então? Eu peguei todos os valores das coordenadas de x e multipliquei por menos 1. Aí anulou o negativo que existia e nós estamos agora com ele 2 e 5. Olha como troca a posição dele, ó. A letra C
passou a ser B', a letra B passou a ser C', e a letra A passou a ser a letra A', mantendo-se os valores, só que com um sinal contrário. Estava no segundo quadrante, agora passou para o primeiro, muda o valor de x, que era negativo, para x positivo. Depois de que essa questão está clara agora que você entendeu, eu vou ler lá para você, tá? Um programador de computador, o Alisson, construiu a figura de um triângulo no plano cartesiano. Depois, com a ferramenta desse programa, ele obteve a figura simétrica ao triângulo em relação ao eixo Y, tá vendo? Tá vendo aí? Vertical, tá? Então, quais relações você pode perceber entre a coordenada dos vértices da figura? Quais são as relações? Mudei a cor para você entender agora, tá? Quais foram as relações que a gente percebeu? O que era o número em x, negativo, ficou positivo. E o que era o polo B, inverteu com o polo C, tá? Então ele trouxe um posicionamento, ele girou, ele fez um giro aí, o A permaneceu sendo o mesmo ponto, só que com o x que era positivo, que era negativo, ficou positivo em todos os pares ordenados deles, tá bom? E qual é a resposta que a gente vai ter para aí? As abscissas são números opostos e as ordenadas continuaram números iguais, tá bom? Ficou claro? Essa é uma resposta genérica para essa questão. Você poderia colocar lá, olha, todos os valores de x que eram negativos ficaram positivos, ou seja, ficaram opostos. E todos os valores de y continuaram o mesmo, também é uma resposta, tá bom? Ok? Vamos seguir então. O que acabamos de fazer no slide anterior foi uma simetria de reflexão, só que aí ela estava no quadrante 2, foi para o primeiro quadrante. Mas o que é simetria? Simetria é quando a gente pega uma figura e aí passa o plano cartesiano justamente nela. Olha, a borboleta aí, nós temos dois eixos que se cruzam exatamente no ponto central da figura. Então, se a figura ficar parecendo que está repetida a imagem, está feita a simetria, tá? É como se eu estivesse olhando, como, tá? Não é a mesma coisa, mas como se eu estivesse olhando de frente para a mim no espelho. Então, se eu estou de frente para o espelho, eu estou com a imagem simétrica. Claro que lá, se eu levantar o meu braço direito, vai aparecer que eu estou levantando o braço esquerdo, ok? Portanto, a figura que você está vendo aí chama-se, é uma figura simétrica com eixos chamados eixos de simetria. Os eixos de simetria dividem isso. Professor, como é que isso acontece na vida real? Isso está meio estranho. Traz para mim aqui, Aninha, por favor, para eu mostrar para ele como que isso acontece na vida real, tá? Ó, na vida real, você vai fazer delineamento de sobrancelha, então tem que dividir teu rosto, tem que começar a pintar o teu rosto, a marcar o teu rosto, para poder dividir direitinho a tua sobrancelha e não ficar uma sobrancelha mais torta que a outra. Então, isso na vida real é claro, tá bom? Vai cortar a sua unha? Tem que cortar a unha, preferencialmente, com a mesma, o mesmo corte em todos os dedos, para não ficar uma unha maior que a outra, né? Não ficar antissimétrico, ficar tudo bem certinho. Então, a simetria está na nossa vida. Vai para a academia malhar? Você vai malhar um braço, depois você vai pegar o peso e malhar mesma quantidade com o mesmo peso no exercício no outro braço. Simetria, para não ficar um braço mais forte que o outro. Simetria está no nosso dia a dia, tá bom? Ficou ligado? Então vem comigo, ó. Vou mostrar a simetria agora nas artes. Transformações geométricas no polígono, no plano cartesiano, agora nas artes. Eu trouxe para você um quadro da obra do arquiteto holandês, né, de Maurits Cornelis, e ele fez isso em 1938 com o que a gente já conhece como a xilogravura. Adoro xilogravura, amo o pessoal lá de Caruaru que vive fazendo xilogravura, que é a nossa cara, tá bom? Muito show, tá aí uma coisa muito interessante que você tem que valorizar também. Olha a xilogravura apresentada em preto e branco no quadro do Cornelis aí para vocês, tá? Vem cá, olha o que o Cornelis fez, viu a animação? Vou fazer de novo para você perceber comigo, tá bom? Tá aqui, ó. Olha a animação. É o mesmo peixe deslocado, ou seja, a repetição da imagem foi feita aí pela simetria de translação. Olha que coisa linda, né? Palavra linda aí para nossa xilogravura.
Fechou? Aí é claro que eu não tenho que deixar de fora a xilogravura, né, do nosso estado aí, especificamente lá, Caruaru. Trouxe a xilogravura para mostrar a vocês. Observem as duas estrelas que podem ser sobrepostas de maneira que coincidam, né? Diferente da simetria de reflexão, essa é a simetria, pois não é uma simetria de reflexo da outra, só deslocado. Ó, olha a animação, marquei essa estrela aí que está no quadradinho branco, tá bom? Tá visualizando? Vê que coisa linda, ó. É a mesma, tá bom? Olha que coisa legal. Ficou claro? Também usamos a geometria aí nas artes. Fica ligado que isso é muito interessante. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas por translação. Nesse caso, a translação não foi linear, né? Ela foi um pouquinho mais para baixo, aí foi inclinada, mas é uma simetria de translação, tá bom? Vou te mostrar um caso que eu sempre boto aí nos slides quando eu falo de transformações geométricas. Tá vendo a figurinha preta aí que parece um L? Vamos mostrar como é que ela faz para ela chegar nessa posição da questão em azul, tá? Primeira coisa, a gente gira, chamado de translação por rotação, e depois ela vai e se desloca onde você está vendo ela agora aí da animação. Ficou legal? Show? Gostou da animação? Obrigado, viu? Foi bem feito aí para vocês. De coração, tá bom? Vamos lá então. Isso aí que a gente representa chama-se simetria de rotação. Primeiro que ela foi feita, né? Rotacionou, girou do ponto da figura que nós nomeamos, que ela era essa figura preta, de acordo com um determinado ângulo. O que foi que aconteceu? Deu uma volta aí completa de 180 graus. Depois ela vai e se desloca passando pela origem do plano cartesiano, que chamamos de a ideia de rotação para translação, tá? Agora eu vou te mostrar como que isso ocorre com a figura. Mais uma vez, um trapézio aí para você. O trapézio aí meio vermelhinho, né? Meio rosa, não sei. Eu acho que eu sou daltônico, então eu acho que é meio vermelhinho, meio rosa. Ele passa pela origem. Perceba que ele muda a base, ó. Ele vai rotacionar e depois vai passar pela origem. E os polos vão mudar. Todos eles que eram positivos, esses pares, né, ordenados eram positivos, passam a ser negativos. Ou seja, do primeiro quadrante para o terceiro quadrante ocorre exatamente isso. Essa é a transformação chamada de reflexão em relação à reta, tá bom? Pode gerar uma figura idêntica à original, só que com a posição invertida, de cabeça para baixo. Tá tranquilo? Desafio para vocês aí, eu vou só ler para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, tá bom? Uma figura obtida por meio de uma transformação de um polígono representado no primeiro quadrante, mentaliza aí, primeiro quadrante, tá? Tudo positivo. Está localizado no terceiro quadrante, mentaliza aí, tudo negativo. Tô dando a dica aqui baixinho para você não ouvir, tá? Descreva como essa figura foi obtida. Então, resolve essa figura, manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. E aí diz teu nome, tua escola. Professor, se teu aluno resolver, dá um pontinho para ele, tá bom? E manda pra gente no Instagram, que a gente vai estar aqui falando no teu nome. Valeu, brigadão, forte abraço, tchau, tchau.